E a gente dá sequência da coletiva dessa tarde com o Departamento de Futebol do Centro Esportivo Alagoano, nosso superintendente Luciano Lessa, executivo Jadson e também o Alírio, que é o nosso coordenador de futebol, à disposição aí para os colegas de imprensa. E a gente inicialmente traz uma pergunta do colega Warner Oliveira. Jadson, queria que você explicasse a partir de agora, né, o que foi definido com o Márcio na chegada dele. Lógico, você colocou o que você tem no grupo, né, o que ele já viu, o que é preciso fazer nessa reta final, em termos de contratações, isso será necessário, né, vai haver mudanças nesse grupo do momento, até porque semana passada, quando a gente conversava, você dizia, não, o grupo é esse, nós chegamos a essa situação com esse grupo e vamos continuar com ele, mas houve uma mudança no comando técnico. O que é que você pode falar a esse respeito? Jadson, boa tarde. Boa tarde, Warner, boa tarde, a Nação Azulina. Um clube como a gente, estando vivo em 3 competições, eu sempre deixei claro que a gente chegou aqui realmente com esse grupo, né? Nós somos a única equipe entre a divisão Série B e Série C que está nas 3 competições e vivíssimos, né? É lógico que a gente oscilou um pouquinho na competição, isso é natural de qualquer clube do futebol brasileiro, e os ajustes, as mudanças no futebol, elas são feitas semanalmente e diariamente. Isso faz parte do processo, né? As mudanças, elas acontecem, a gente vê clubes aí de Série A do futebol brasileiro no mercado e fazendo reajuste, vendendo atletas, emprestando a outras equipes, faz parte, e a gente não poderia também fazer diferente daquilo que é normal o futebol ser feito. Pode ser para qualquer um dos 3, tá? Essa pergunta. Há pouco espaço de tempo, sinceramente, eu não via que existia uma possibilidade muito próxima do comando técnico da equipe pela forma como o CSA vinha, mesmo com essa oscilação dentro da Série C. Como é que foi que vocês pararam para entender que era o melhor momento de fazer essa troca? Algo que se assemelha muito com a temporada passada, quando o CSA conseguiu pegar ali uma sequência sem vencer e nesse momento se repete. O que é que vocês entenderam que nesse momento era necessário? Primeiro, mais uma vez eu gostaria de deixar claro o nosso agradecimento ao profissional, né, o professor Igor, que saiu. Igor Magalhães mostrou aqui para a gente um grau de profissionalismo e dedicação acima da média de que a gente é acostumado a trabalhar, né? Um cara que realmente se dedicava no dia a dia em prol do clube, em prol do elenco. Tanto ele quanto o professor Lauro, que também está saindo, né? São 2 pessoas que a gente tem na nossa maior estima. Mas nesse momento da temporada, quando a gente fala de 5 jogos sem vencer num campeonato que a gente só tem 19 rodadas, mais de um quarto das partidas onde a gente só conseguiu 2 pontos. A gente fez o primeiro turno muito bom e começamos o segundo turno mal. Então a gente está, que não é segundo turno, né? Os jogos de volta. A gente está aí na metade dessa segunda metade do campeonato, né? Faltam 5 rodadas. A gente fora do G8, muito próximo, mas a gente precisava dar um novo ânimo no elenco. A gente não tem a necessidade que a gente tinha no passado de fazer uma grande troca no grupo. A gente entende que esse grupo é diferente do grupo do ano passado, onde a gente precisou reformular de uma forma muito profunda. E a gente entendeu que era o momento de trazer um gás novo, de trazer um pouco mais outras características que a gente não tinha. E a gente acredita que o professor Márcio vai trazer isso, vai agregar e que vai ajudar a gente nesse sprint final, vamos dizer assim. Né? Se a gente vem numa maratona com o Igor aí de um ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, o professor Márcio vai vir para esse sprint final com todo o ânimo renovado. A gente traz uma oxigenação para o elenco, porque o jogador que não estava sendo tão aproveitado, ele começa a ter mais participação, e começa a se sentir um pouco mais, que tenha a oportunidade de estar sendo utilizado. Então foi um pouco isso que a gente pensou naquele momento, deixar todo o elenco de novo motivado e na esperança de participar das partidas, para que a gente tenha o grupo mais fortalecido nessa reta final do campeonato. Jadson, o próprio Luciano, o Jadson, né, para a gente alternar um pouco. Jadson, qual a situação do Jackson? Né? O que teve o jogador na quinta-feira que o impediu de viajar, se levantou, né, várias situações, até por conta dele ter tido há cerca de 1 mês um problema de fascite plantar quando estava no Amazonas. Ele voltou a sentir esse tipo de problema, já que a gente não teve a informação com relação ao diagnóstico em termos de exame que foi feito com o jogador. O que é que você pode dizer do Jackson, como ele está no momento, o que realmente aconteceu?
Olha, detalhes um pouco mais, o departamento médico logo vai se pronunciar, né, através do Oscar. Mas o que eu posso te dizer da partida, o Jackson treinou a semana inteira, né, e bem no time titular, inclusive, né. Mas no dia do jogo, num lance do treino, ele acabou, num salto, acabou sentindo um pouco. Acabou tendo um edemazinho, inchou um pouco e o atleta não tinha condições de viajar para o jogo do Londrina, né? Então nós decidimos após o treino, né? A gente tinha que tomar uma decisão muito rápida, porque a gente tem um jogo quarta e a gente tem um jogo sábado, né, contra o Botafogo. Então a gente decidiu não correr o risco, até porque o atleta vem da Série B, fez 10 jogos na Série B, os 90 minutos, fez 2 gols inclusive na Série B, então é um atleta que tem 2 acessos, a gente conta muito com ele, né? Então a gente resolveu, para não piorar, para que não viesse se agravar e a gente perdesse ele por um tempo maior, segurar, já que o próprio atleta, a gente fala que o feedback é do atleta, falou que naquele momento era um pouco de risco, segurar ele para que ele viesse ajudar a gente nessa sequência aí para frente, né? Nós perdemos o Betão no jogo do Londrina, né? Então o Betão vai estar à disposição do jogo do Vasco, mas, por exemplo, do jogo do Botafogo não vai estar à disposição. Então a gente fez um planejamento aí para que a gente venha contar com o jogador aí nas próximas partidas, mas foi feito o exame, tudo ok. O doutor Igor mais tarde vai falar um pouco mais, porque ele pode ter os argumentos que o departamento médico vai ter para dar explicação melhor. Inclusive, só complementando, Arne, a gente falou com o atleta agora há pouco, nós tivemos uma reunião com ele, o atleta já demonstrou uma melhora clínica enorme, a gente falou também com o Afonso e com o Albiégio, que são os nossos fisioterapeutas. O atleta fez um tratamento esse final de semana, já que ele ficou aqui, e apresentou um grau de melhora muito importante, já está andando sem dor, fez vários exercícios hoje na academia já sem dor, né? Então a gente espera que ele esteja apto a entrar em campo e jogar no jogo do Botafogo, né? A gente optou por não levar ele para o jogo do Vasco, até para finalizar esse tratamento dele, e a gente espera que para a partida de sábado e para o restante da Série C ele esteja disponível. A minha colocação, só para complementar, era justamente essa. Então ele volta contra o Botafogo, mas contra o Vasco ainda não, né? Isso. Ele entra no processo de transição agora, hoje, amanhã, provavelmente ele treinar com a equipe normalmente, quarta, quinta e sexta ele já treina normalmente, a previsão é essa, que ele treine normalmente, quarta, quinta e sexta. E joga, previsão que joga contra o Botafogo. Com o novo treinador vem também um novo pensamento, né? Um novo trabalho técnico, tático também. Nesse trabalho e naquilo que vocês diagnosticaram, avaliaram nesse período para fazer essa transição de trabalho, isso é o principal, isso é parte do todo. O time acabou perdendo um pouco de fôlego nesse momento também. Como é que vocês avaliam esse momento? Parte tática eu vou deixar o Jadson explicar um pouquinho mais. Na verdade, a escolha do Márcio é o seguinte: o Márcio é bicampeão da Série C, já foi campeão nesse novo modelo, né, de campeonato, trabalhou com 10 atletas que estão no nosso elenco, né? Thiago Marques, Roberto, Naninho, Léo Costa, Enzo, Felipe, né? Então é um atleta, um treinador que já conhecia bastante o nosso elenco. Os 2 próximos adversários nossos da Série C, ele já enfrentou e um, inclusive, ele teve à frente. Então, na hora da gente fazer a escolha do comando técnico, a gente teve alguns fatores que foram primordial para que a gente pudesse fazer a escolha do Márcio, né? Por conhecer a competição, por já ter sido campeão nesse novo modelo, por já ter trabalhado com boa parte do nosso elenco e conhecer as características do atleta, sabendo que tem jogo quarta e sábado. Então, quem chegasse e não conhecesse um pouco do nosso elenco, da competição, precisaria mais de tempo. E nesse momento a gente não tem tempo. Nesse momento a gente precisa dar resposta rápida. Questão sobre novos atletas, de contratação, enfim, é algo que a gente já iniciou uma conversa dentro daquilo que ele avaliou do nosso elenco, né? A gente tomou a decisão hoje que a gente vai querer que fique aqui aqueles que tiver com vontade, aqueles que queiram realmente participar desse sprint final, que é muito importante para nós, essa competição da Série C. Todos estão cientes disso, né? De antemão, a gente fez hoje, a gente acabou
tomando a decisão de ter que afastar 3 atletas, né, para que a gente venha seguir firme e forte no único só objetivo que é a nossa principal competição, que sempre foi, que é a Série C. Quais são os atletas que estão saindo, Jadson? A gente tomou a decisão, a gente afastou hoje o Cleidenson, o Gustavinho e o Marcão. Como é que é a saída desses jogadores? O CSA tá, eles têm contrato com o clube, são livres, o CSA está levando ele para outros clubes, até para evitar mais despesa nesse sentido com o próprio São 3 situações diferentes, né? A gente tem 2 jogadores que vieram por empréstimo e tem um jogador que é vinculado direto ao clube. Os jogadores que são empréstimos, a gente notificou o clube de origem e estamos tratando com eles ou uma recepção de volta ou um reempréstimo, né? Marcão e Gustavinho. Já o Cleidenson é um jogador que tem vínculo direto com o clube e a gente vai tentar encaminhar ele para outro clube, mas se não tiver, a gente vai ter a opção da rescisão por acordo, né? Isso aí. E eu queria aproveitar a presença da torcida aqui e dirigir um pouco a palavra a eles, né? Ainda vou abrir para perguntas se tiver alguma coisa, tá? Mas, primeiro, reforçar para vocês que estão aqui presentes hoje e para quem está acompanhando a gente pela internet, que a Série C é o nosso objetivo do ano. Muito a gente ouve falar que o time está se dedicando mais situação A, situação B, jogo de televisão. E eu queria lembrar para vocês algumas situações. Primeiro, lembrar que se a gente está hoje aqui vivo, se hoje a gente está aqui pagando as contas, passa pelo nosso avanço das Copas. Se a gente não avança na Copa Nordeste, se a gente não avança na Copa do Brasil, a gente hoje estaria numa situação aqui muito mais difícil. Certo? Então, as Copas, apesar de não serem o nosso principal objetivo do ano, ela é fundamental para a gente estar aqui hoje pensando em uma Série B. Se a gente não tivesse chegado onde a gente chegou, a gente não estaria nem pensando nisso. Hoje, o que a gente tem de renda para sustentar o clube, 80% vem do que foi produzido pelo Departamento de Futebol. Tá? Então, o que foi ganho pelas cotas na Copa do Brasil, o que foi ganho em cota de Copa do Nordeste, corresponde a 80% do nosso custo do clube. Isso é uma coisa muito importante que talvez a torcida não saiba. O que a gente tem de sócio-torcedor, o que a gente tem de renda de jogo, o que a gente tem de patrocínio, corresponde a 20% do custo mensal do clube. Então eu entendo o que vocês estão sentindo, porque a gente também é torcedor. A gente também quer muito subir a Série B, é o nosso principal objetivo do ano, era o nosso principal objetivo desde novembro. Desde que a gente chegou aqui, começou a pré-temporada em novembro, nosso objetivo é a Série B, é voltar para a Série B. Mas a gente não pode desprezar as outras competições, porque foram elas que nos deixaram vivo até aqui. Só que agora é o momento final. Agora faltam 5 jogos para a gente chegar entre os 8 e depois vão faltar 6 jogos para a gente chegar na Série B. A gente entende a apreensão de vocês, a gente compartilha do sentimento de vocês, e por isso que a gente também se sentiu mais motivado em buscar mudanças e buscar soluções, porque a gente podia muito bem se acomodar, não fazer alterações e estar hoje aqui pensando no jogo do Vasco, pensando na final da Copa Nordeste. Mas não é isso que está movimentando a gente aqui. A gente está aqui buscando soluções para que esse elenco volte a render na Série C e que volte a conquistar os objetivos, as vitórias na Série C para a gente estar entre os 8. Tá? Então, vocês tenham certeza que o objetivo do ano é isso aí. A gente está muito fechado, muito unido para buscar essa classificação. Eu sei que dificultou, a gente já esteve em situação melhor, já estivemos em situação melhor na competição, já estivemos ali muito melhor classificado e com a gordura em relação ao nono. Hoje a gente não tem mais isso. Hoje realmente, literalmente falando, eu sei que parece clichê quando falam esse termo, mas cada partida agora é uma final. A gente tem que pensar jogo a jogo. Não adianta a gente estar assistindo os jogos, torcendo para os resultados serem favoráveis, se a gente não faz o nosso. Os resultados foram favoráveis. Se a gente olhar, mais uma vez, a tabela, e graças a Deus, ela foi favorável para a gente. A gente mesmo perdendo um jogo, a gente continua ali próximo. Vai ter ainda o jogo do Brusque, mas a gente está com a mesma pontuação do 8º. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente ganhando o jogo do Botafogo, a gente vai voltar para o G8. E aí, o próximo jogo, que é o Itabaiana, vai ser a nossa final. E vai ser assim até o final. Se a gente parar para ver historicamente, e eu não estou usando isso como desculpa, a gente não fez isso de propósito, mas historicamente, os clubes que chegam na reta final, crescendo, aqueles que lutam ali desesperadamente para chegar entre os 8, são os que sobem. Se a gente voltar aí alguns anos, o Remo ano passado entrou no G8 na última rodada. O Vitória, há 2, 3 anos atrás, ficou 20 minutos no G8 durante toda a competição. Ou seja, no final do segundo tempo da última rodada, o Vitória fez um gol, entrou no G8 e subiu
no momento final. E a gente tem um exemplo contrário. O Botafogo fez a melhor campanha disparada no ano passado e voou. Né? O São Bernardo era considerado a equipe mais sólida que tinha na Série C do ano passado e também não conseguiu acesso. Então a gente pede que vocês não joguem a toalha da mesma forma que a gente não está jogando. Tá? A gente está aqui lutando todos os dias, buscando esse acesso à Série B. Sei que é difícil, sei que está todo mundo chateado, a gente também está. A prova é que a competição não é difícil, que a gente está há alguns anos aqui tentando sair dela, mas se a gente voltar a ter aquela sinergia que a gente teve no começo do ano, a gente vai conseguir os objetivos. Tá? A gente conta muito com vocês. A gente teve um tropeço doído, que foi aquele tropeço do Campeonato Alagoano, que aquilo ainda repercute em todos nós. A gente tinha time para ganhar. Para mim, continuo achando que o melhor time do Campeonato Alagoano era o nosso. Se a gente não conquistou aquilo ali, até hoje isso machuca a gente, mas a gente vai continuar lutando para conquistar a vaga da Série B. E eu acho que isso aí, pensando como clube, não pensando como departamento de futebol, pensando como presidente que está aqui presente, pensando como a torcida, a volta para a Série B ela é fundamental para a gente voltar a ser um clube que tenha uma tranquilidade maior no nosso dia a dia. Com essas 3 saídas e também a mudança da comissão técnica, mostra a urgência e a necessidade de mudança nesse momento da competição. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem 18 dias já da janela de transferência aberta e não existe uma movimentação mais profunda, isso não mostra também que é necessário essa urgência, mesmo que qualificar seja tão difícil, porque a reta final vai se apertando, vai se afunilando, vai ficando mais difícil contratar e, inclusive, o torcedor cobra muito por isso. Não é uma urgência também trazer de imediato esses atletas? Sim, nós estamos cientes disso e nós estamos no mercado. A gente só não vai fazer loucura porque a gente tem uma responsabilidade com o clube. Nós temos que entender uma coisa. Primeiro, a Série D se encerrou ontem a primeira fase. Vários times se classificaram e dificilmente iriam liberar os atletas porque vão para o mata-mata e então a previsão de liberação de atleta que estava na Série D é daqui a 2, 3 semanas e nós não temos esse tempo. Segundo, os atletas que têm Série B, muitos têm contrato até 31/12, até o final do ano. Ninguém quer vir para cá para descer de divisão, ganhar o mesmo valor ou menos e fazer um contrato até 31 de outubro. Então, geralmente, eles pedem contrato até o final do ano que vem. E aí você começar o comprometimento de uma receita de um clube como o nosso que está na situação de recuperação judicial sem previsão de receita mensal. Por exemplo, você traz um atleta aí de Série B que ele ganha uma faixa de 80, 90 mil, 100 mil reais, você vai comprometer 1 milhão do ano que vem se você não sabe nem o que você tem de receita. Essa é a grande verdade. Então é de imensa responsabilidade a gente trazer 6, 7 atletas nesse sentido. Lógico, a gente sabe que é muito mais fácil você gastar um pouco agora para subir de divisão, porque o custo é muito maior você acabar ficando na Série C, mas a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade com o clube, porque a gente não sabe o que vem para frente. Mas não tenha dúvida que a gente está no mercado, que a gente está correndo no mercado, que a gente está atrás, que a gente tem algumas conversas, sabemos da pressa, da necessidade, mas a gente tem uma responsabilidade com o todo e com o CSA, e não tenha dúvida que a gente vai nos fortalecer para essa reta final. Se você pegar aí as equipes da Série C, todas elas, se você olhar, vamos lá, a gente fez 4 contratações na janela curta. Então nós trouxemos o Naninho, nós trouxemos o Léo Costa, que tem 3 acessos, inclusive, de C para B, que ainda não jogou, mas está como opção. Nós trouxemos o Diogo, que foi melhor lateral direito da Série C do ano passado e com acesso, né? E nós trouxemos o Matias Cavalieri. Então, nós trouxemos 4 atletas que você pode ter certeza que no mercado todos queriam. Se você olhar para os elencos da Série C, qual o meio campo tem Nicola, Camacho e Naninho? Das equipes da Série C, com todo respeito a todas as outras. Então, a gente tem um elenco qualificado, curto, sabemos que a gente precisa melhorar, estamos de olho no mercado, mas a gente não pode fazer loucura. A gente, por exemplo, quando a gente fala em, vamos supor, temos que fortalecer o centroavante, tá? Me fala todos que tem na Série B, Caio Dantas saiu, até o Luciano comentou comigo, de beleza, valor 250 mil. Então não tem loucura, a gente não pode ser irresponsável com o clube, com a presidente, com o financeiro e com todo mundo. Nós temos que ter o pé no chão, saber da nossa realidade, brigar muito para que a gente venha voltar a crescer, que essa equipe ela já mostrou o quanto ela é capaz, a fazer os ajustes que a gente tem que fazer para um único só objetivo. Eu sei, eu sou daqui, posso dizer que eu sou azulino, todos sabem, né? Então assim,
a gente tem um compromisso muito grande, a nossa dor é maior. Então a gente sabe que para esse clube sobreviver para frente, a gente precisa desse acesso, não tenha dúvida, que a gente vai dar a nossa vida para a gente conseguir esse objetivo. E também a gente precisa dar um tempo para o professor analisar as peças que tem e poder também recuperar alguns atletas que não vinham sendo aproveitados, para ele passar o relatório para o departamento de futebol, para o departamento de futebol correr atrás do que ele precisar. Alírio, Jadson, Luciano, muito obrigado pela participação de vocês.